BMC News, informação que gera valor. Fala pessoal, muito bom dia para você que está ligadinho aqui na programação da BMC News que começa agora. Eu sou Daniel Morales e este é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação e análise para você fazer bons negócios ao longo desta quarta-feira, 2 de fevereiro. O dia começa com os investidores com olhos apenas para a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que vai definir a nova taxa básica de juros da economia. Mais do que isso, o Copom deve sinalizar os próximos passos em relação à política monetária. Porque é consenso no mercado que o Banco Central vai elevar a Selic em 1,5 ponto percentual. Foi isso que a autoridade contratou na última reunião. Mas é o comunicado de hoje que vai mostrar o que vem pela frente. Muita gente acredita que o BC não deve pesar a mão desta vez. Primeiro porque contratar uma elevação acima dos 12% não seria suficiente para arrefecer a inflação, que é um fenômeno global. E segundo, porque penalizaria muito a atividade, que já vem sofrendo bastante nas projeções. Mas como a inflação segue fugindo da meta neste ano, é o comunicado que o mercado quer ler, quer entender qual a visão e as perspectivas dos dirigentes do Banco Central sobre isso. E nós vamos ficar de olho ao longo da programação. O dia também é de comemorar o início de fevereiro com o pé direito. Na verdade, apenas uma continuação dos bons resultados que janeiro trouxe para a Bolsa. O investidor estrangeiro segue colocando dinheiro por aqui e isso tem mexido com o índice, que já voltou ao patamar de 113 mil pontos. Nesta terça, o Ibovespa subiu quase 1% e já anima o mercado para voos mais altos. Vamos então aos números, começando pelo Ibovespa, que teve alta de 0,97% aos 113.228 pontos. Entre as maiores altas aqui, a gente tem o BID11 Banco Inter com 8,08%, Vale com 5,49%, a Companhia Siderúrgica Nacional sobe 5,05% ou subiu 5,05% e a Braskem 4,45%. Entre as maiores quedas, a gente tem aqui a Alpargatas com menos 6,91%, o Banco Pan com 5,22%, BIV3 Minerva com 5,03% e as lojas Renner com 4,05%. O destaque do dia também é para o início dos balanços corporativos. O Santander divulgou agora há pouco seus números. O banco terminou 2021 com um lucro líquido de 16 bilhões de reais, uma alta de 7% sobre 2020. A carteira de crédito aumentou 12%, chegando a 536 bilhões. E a margem financeira cresceu 14% na comparação anual. Embora os números tenham vindo abaixo da expectativa do mercado, a empresa diz que o balanço foi sólido, com níveis de capital e liquidez em patamares confortáveis. O Santander também anunciou pagamento de 1 bilhão e 300 milhões em dividendos. Hoje, logo após o fechamento do mercado, saem os dados da Cielo. E agora o Marco Saravalli traz o tom do mercado nesta quarta-feira. Muito bom dia para você, Marco. Fala pessoal, muito bom dia. Acompanhando aqui as bolsas internacionais, né? A gente tem essa analisação de um dia positivo lá fora. Por aqui tem sido assim nesses últimos dias, né? Se a bolsa lá fora cai ou cai pouco, aqui a gente sobe. Se lá fora a gente sobe ainda mais forte, né? Então talvez tenhamos até um dia bastante positivo por aqui, né? As commodities também ajudam,
o petróleo já vai buscando um patamar próximo de $90, e a gente também tem os resultados corporativos. Aqui a gente começa, a partir desse momento, a intensificar nossa agenda corporativa, né, com os resultados do setor financeiro, e lá fora também as gigantes de tecnologia divulgaram bons resultados, também tem impulsionado as bolsas, devem impulsionar as bolsas lá fora nessa quarta-feira, né? Lembrando também, lógico, que o principal indicador do dia é a reunião do Copom. Acho que o mercado inteiro já espera esse aumento de 1,5%, né? Depois do fechamento do mercado, a partir das 18 horas, deve ser anunciado. Mas mais importante é a comunicação, né, de como se dará, né, o caminho, ou seja, quais serão os próximos passos aí do nosso Comitê de Política Monetária, né? Essa que é a incerteza até onde o Banco Central vai, e se pode ter alguma sinalização de queda ainda nesse ano da nossa taxa de juros. Tá certo, pessoal? Então tenham todos um ótimo dia, né? Vamos aproveitar as oportunidades, seguimos otimistas também nesse mês de fevereiro. Tá bom? Já já a gente volta para falar sobre o nosso gráfico do dia. Até mais. Tchau. Valeu, Marco. E agora é hora de trazer aqui para nossa conversa o Guga Almeida. Seja muito bem-vindo, Guga. Bom dia para você. Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal. Tudo bem por aí? Tudo bem, com certeza. Guga, vamos começar com as projeções para hoje. O fluxo estrangeiro em alta, bolsa retomando 113 mil pontos, dólar para baixo. O que a gente pode esperar para hoje, depois de começar fevereiro com o pé direito? Boa, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Daniel, nós estamos aqui nessa casa de fato dos 113 mil pontos. Tá? É um nível de preço que eu estava esperando que o mercado chegasse. A gente tem que entender que o mercado ele entrou de fato em tendência, isso traz, né, uma narrativa mais forte e clara, né, de que, poxa, temos um player tomando posição. Ao meu ver, tá, na minha opinião, esse player ele está tomando posição porque ele está comprando inflação de mundo, né, e está se posicionando muito forte, principalmente nas empresas de commodities. Só a gente ver quando subiu a Vale, né, depois que teve uma reação, volta a subir muito teve uma correção, né, volta a subir muito forte. Movimento de Petrobras, mesma coisa. Então, me parece, né, que nós temos aí sim o apetite muito forte até então do investidor estrangeiro. O desafio será que esse apetite continua nessa mesma velocidade, né, nesse patamar de preço? Porque uma coisa é quando tu está de barriga vazia, né, outra coisa é quando tu já comeu o primeiro prato de comida, né, outra coisa é quando tu comeu o segundo prato de comida. Não tem como colocar comida infinita para dentro, né? E é mais ou menos isso que a gente percebe nesses patamares de preço, tá? Hoje temos sim a decisão do Copom, extremamente importante. Estamos tendo muita chuva no Brasil, tá? Isso tende a trazer uma pressão desinflacionária. A gente está tendo a queda do dólar, né? Se a gente for olhar aí o quanto o dólar vem caindo ao longo desse ano de 2022, também isso traz, né, uma pressão desinflacionária, tá? Então temos que ficar atentos, né? Tomara que a gente esteja aí caminhando para um fim de elevação de juros, seria muito bom, né? E aí o mercado, vamos lá, né? Pode vir a ter uma continuidade aqui desse rally, tá? A minha projeção para hoje, Daniel, para a gente poder entender aqui o que eu tô percebendo aqui no dia de hoje, tá? Só que o pessoal também está na mesma tecla aqui, a gente está enxergando as mesmas coisas. Nós estamos nos desenvolvendo. Eu estou pegando um movimento muito curto, tá, para poder entender o mercado. O movimento que eu estou pegando, a base de dados que eu estou pegando para o movimento intradiário é essa base marcada aqui neste quadrado. Tá? Então é a base entre os dias 28 de janeiro e 31 de janeiro, tá, deste ano. A resposta primeira aqui do mercado foi uma resposta de 50% deste movimento. O mercado tenta continuar a tendência de baixa nesse período aqui, que eu estou marcando, tá? Não consegue ter a continuidade da tendência de baixa e inverte a tendência, certo? Esse movimento de alta, ao meu ver, tá, ele tem condições de continuar até a região dos 114.600 pontos. Tá? Eu acredito que tem espaço para andar para lá. Estamos aqui nos 114 mil pontos. Num segundo movimento,
tá? Aumentando essa intensidade, tem espaço para ir para os 115,400. Tá? Então, esse é o meu cenário positivo. Um cenário negativo seria se, por um acaso, o mercado resolvesse não continuar a tendência de alta e resolvesse inverter a movimentação, tendo uma queda, num primeiro momento, pelo menos uns 113.500 pontos. Tá? Se, por acaso, isso acontecesse, eu diria, olha, né, perdeu força e nessa redução da força abre espaço para uma correção maior que teria condições de voltar até o patamar, se por acaso isso acontecesse agora na parte da manhã, até o patamar, né, dos 112.430 pontos. Mas nota, né, um pior cenário de correção intradiária hoje seria voltar para 112.500 pontos. Continuamos acima da casa dos 110 mil pontos, continua o mercado aquecido, né, e com expectativa de que continue essa tendência de alta, pelo menos no curto prazo. Boa, Guga. E o Santander, Guga, que divulgou aí um resultado hoje, né, com crescimento no lucro e ainda pagando dividendos, mas os números vieram abaixo da projeção do mercado. Qual que é a sua visão para o banco, Guga? Deixa eu colocar aqui na tela, Santander, para a gente possa interpretar. E Santander foi o dos bancões, né, foi o que melhor se movimentou no ano de 2021, naquela resposta que a gente teve positiva do Santander e tudo mais. Na minha opinião, a gente está aqui tendo uma janela de repique. Tá? Essa janela de repique, no melhor dos mundos, para Santander, seria ir para a região dos R$ 39,40. Tá? Mas nota, né, investidor estrangeiro ele busca empresas que têm um grande volume de negociação. Então eles buscam os bancões, buscam commodity, tá? É o que a gente vê de movimentos mais tradicionais aqui no Brasil. Tá? A gente percebe que a resposta nos bancões não foi tão forte como a resposta nas commodities. Tá? Só a gente perceber onde o patamar de preço que nós estamos em Vale, em Petro, CSN, Gerdau, tá? Uzi Minas e assim por diante. Tá? Então, ao meu ver, a gente está no movimento de repique quando a gente olha para o médio prazo. Tá? Obviamente que no curto prazo a gente está no movimento de alta e continua enxergando a possibilidade de ir no melhor dos mundos para 39,40. Tá? A barreira dos 35,75 é muito forte a ser superada, tá? Dentro do contexto que nós estamos agora, até mesmo porque a nossa bolsa está na região dos 113 mil pontos. Tá? E se por um acaso o mercado vier a voltar a corrigir, continua ainda havendo uma amplitude grande de correção em função de todo o movimento que nós tivemos de alta. Então tem uma zona de menor resistência, que se por um acaso o mercado entrar nesse ambiente dessa zona de menor resistência e nós não tivermos uma sequência de compra por parte do investidor estrangeiro, a correção ela tende a ser bem ampla, bem intensa. Por isso que, repito, né, todo investidor ele tem que ser muito técnico nesse momento do mercado. Boa, Guga. Vou trazer uma informação aqui, Guga, para você. Já volto com você aqui em 10 segundos. Nos Estados Unidos, os resultados também estão no radar dos investidores. Ontem, a Alphabet anunciou um lucro de 76 bilhões de dólares no ano passado. A receita cresceu 41%, chegando a 257 milhões. A empresa diz que o resultado mostra um forte crescimento dos serviços de publicidade. As ações da Alphabet saltaram cerca de 9% no aftermarket e agora no pre-market já sobem mais de 10%. E isso ajuda na alta dos futuros da Nasdaq. Vamos dar uma olhada por lá rapidamente antes de voltar com o Guga. Olha só, a gente começa aqui com Dow Jones. Dow Jones que está agora com alta de 0,13%, S&P 500 com alta de 0,78%. E cadê aqui o último que não está abrindo? A Nasdaq, cadê? Opa, mais 1,58%. Guga, vamos dar uma olhadinha na Alphabet. As ações elas caíram desde o começo do ano diante de todo o cenário de elevação de juros lá nos Estados Unidos. Mas agora com o resultado já conseguem se recuperar um pouco. Qual que é a projeção aí para o Google? Vamos lá, o que eu estou enxergando aqui em Google, né, para o pessoal poder entender.
qual foi o movimento que nós tivemos aqui de baixa, tá? E por que nós estamos tendo toda essa reação aqui positiva. Tá? Muito importante, para entender o movimento de baixa, a gente precisa entender o último movimento de alta. Tá? A força potencial da baixa, ela está conectada com o movimento que aconteceu de alta, né? Porque todo comprador ele é um potencial vendedor. Então, tu entendendo o nível de preço que o mercado está, tu consegue enxergar a força potencial que tem em continuidade da tendência que está acontecendo ou de uma inversão da tendência em um determinado momento. Tá? Então é muito importante que a gente entenda o movimento de alta para entender a baixa, e também entendendo a baixa a gente consegue entender essa alta que está acontecendo agora. Tá? Então, ali no período de setembro do ano passado até o período do final do ano, né, novembro ali, a gente teve o último rally de alta, né, mais intenso de Alphabet, né, ou seja, de Google. A última etapa, ela aconteceu nessa marcação aqui entre os dias 25 de outubro e o dia 19 de novembro. Tá? Essa foi a última marcação que nós tivemos. Entendendo isso, nós conseguimos pegar essa última movimentação de alta, pegamos ela como base de dados, tá? como uma base de referência para poder fazer o nosso estudo. Tá? Então, a base é essa aqui, para o pessoal poder entender. Tá? E colocamos a projeção. Primeiro temos que entender como é que foi o primeiro movimento de queda do mercado, que foi esse aqui, onde se teve aqui uma correção até a região, né, de 70,7, ou seja, corrigiu 70% do movimento de alta, que mostrou que o mercado já estava, de certa forma, disposto, tá, a corrigir. Tá? Ele já estava disposto a corrigir, ele já mostrava que tinha uma intenção mais forte de queda. E aí, né, tentando continuar a tendência sem sucesso, inverte-se a tendência principal, a tendência de alta, e aí acelera, né, fazendo com que os players do mercado tenham que mudar de opinião, mudar de exposição, realizar stop, gerar proteção de carteira e assim por diante. Tá? E isso fez com que o mercado viesse para um patamar aqui de estrutura de expansão. Tá? E porque chegou aqui na região de 1,68. Isso aqui me chama muita atenção. Tá? Me chama muita atenção. A gente chegou lá, fechou o ciclo, né, se for medir o comportamento, né, o como o mercado ele foi até esse nível de preço, ele também fez uma outra estrutura, que tem uma característica aqui, que a gente dá um nome, né, de estrutura ABCD, ou seja, essa primeira etapa aqui de queda tem a mesma amplitude da segunda etapa de queda, né, mostrando que de fato ali a gente tinha uma região para o mercado ter um repique. Tá? E esse repique de alta, que ao meu ver é um repique, tá? Porque nós temos vamos ter uma elevação de juros a partir do mês que vem, lá nos Estados Unidos, e isso vai impactar sim nas empresas de tecnologia. Né? Esse repique, ele está acontecendo bem num período de tempo que nós temos o quê? Os resultados saindo das companhias, e os resultados estão muito bons. Então, o mercado, né, uma vez que ele vem com uma informação disponível positiva e vinha em alta, o mercado, ele nesse momento, nesse nível de preço, com essa amplitude de correção, ele entende o seguinte: opa, aqui eu tenho uma vantagem, né? O mercado ele já esteve lá na casa dos 3.000, né? E está aqui 2.500. Então tem uma vantagem, se tem um fluxo para se comprar nesse período. Né? E tu tem uma redução também da intenção de venda num primeiro momento por parte dos participantes. E por isso que a gente tem essa resposta muito rápida do preço. Tá? E essa resposta muito rápida do preço, eu consigo enxergar que ela tem condições de bater aqui nesse patamar de 2.800, né? 2.798, aqui olhando para as ações da Google com a cotação lá de fora. Tá? Não consigo enxergar que vá passar desse patamar de preço. Tá? Estou curioso, né? Até se nós olharmos o quanto tem aqui de upside, né? Ainda teria aqui a possibilidade de subir algo em torno de 1,6%. O melhor dos mundos, tá, Daniel, seria um upside aqui de algo em torno de 8,5%. Tá? Então eu consigo enxergar o movimento do Google, né, um cenário mais negativo se segurando aqui na região de 2.798 e num cenário muito positivo voltando lá para a região dos 3.000, né, 2.985.
Acima disso, eu ficaria, de certa forma, um pouco cauteloso, quer dizer, bem cauteloso, né, um pouco, porque eu não tenho estrutura de preço para continuar arrancando para cima desse patamar. Tá? Então, para mim, a fotografia está aqui. Olha, se o mercado ele abrir, por acaso, lá nas máximas das máximas, é uma chance de ajustar a posição. Obviamente, né, para aquelas pessoas que são mais seguidores de tendências, né? Não são aquelas pessoas que acumulam ações ao longo dos anos. Tá? Então, aquelas pessoas que estão buscando tendências, tá? A minha sugestão é exatamente essa aí. Boa. Agora, Guga, a gente pode dar uma olhada também no gráfico da Nasdaq, porque com mais resultados das Big Techs vindo por aí, será que nós veremos aí mais recuperação? O que eu consigo enxergar aqui em Nasdaq, tá? Para que a gente possa entender. Tá? Mesmo processo de análise da Google, né, da Alphabet. Preciso entender aonde chegou aqui a movimentação de baixa. Tá? Eu esperava que pudéssemos chegar aqui um degrau ainda um pouquinho mais abaixo no índice. Tá? Acaba que eu estou olhando aqui o índice à vista, ou estou olhando... Não, estou olhando o futuro. Tá? Eu entendi que eu poderia chegar aqui um pouquinho mais abaixo. Também estou enxergando aqui uma condição, né, mais de repique mesmo aqui no curto prazo. Tá? O mercado, em algum momento, ele vai parar essa movimentação de alta, certo? Essa movimentação de alta, na amplitude que está neste momento, deixa eu entender até onde posso criar uma expectativa, né? Posso criar uma expectativa que, no melhor dos mundos, vai voltar aqui para 15.620, tá? Então, condições de voltar aqui para 15.620, tá? Mas, perdendo novamente os 14.890, né, a gente volta aqui para um ambiente mais pessimista. Tá? Me chama muito a atenção, e ontem eu estava conversando com alguns investidores profissionais, né, pessoas que se expõem de verdade, boa parcela do seu capital no mercado financeiro. Ele estava comentando com eles o seguinte: olha, me chama a atenção que toda vez que se falava em redução, né, de liquidez nos Estados Unidos, o mercado ele corrigia e corrigia forte. Tá? A gente tinha aqui uma intensidade de correção forte. Tá? Nós tivemos, se nós olharmos para trás, tá? Se nós olharmos aqui para 2021 e 2020, olha só que interessante isso aqui. Se nós olharmos todas as correções depois que a gente chegou naquele fundo lá em março de 2020, a correção que nós tivemos agora em Nasdaq, ela foi a maior de todas. Tá? Ela foi a maior de todas. Ou seja, nos dados estatísticos, né, por parte principalmente dos fundos quantitativos, que analisam, né, o quanto o mercado corrige da sua última máxima e tudo mais, para poder gerar fluxo e tudo mais, os fundos quantitativos, querendo ou não, enxergam, né, uma distorção de curto prazo nesse período. Também se justifica o porquê dessa resposta mais forte, essa resposta mais rápida. Só que me parece, tá, que toda essa movimentação, ela se mostra, né, essa mudança da forma como o mercado corrigiu, ela mostra que de fato a gente tem sinais de que no momento em que começar a ter elevação de juros, vai se ter uma intensificação na venda, né, do setor de tecnologia. Tá? Então eu estou enxergando exatamente isso. Certo? E me surpreende uma resposta muito rápida, não surpreende, né? Mas essa resposta muito rápida, ela, querendo ou não é que me surpreende, ela me assusta, né, um pouco, porque me mostra que a tendência de fato tem uma fragilidade maior. Por quê? Porque geralmente, antes de anteceder um erro por parte dos participantes, e aí isso ocasionar uma correção mais forte, mais intensa, o mercado meio que ignora, né, o que está de fato acontecendo no momento. A ponto de
os geradores de narrativas no mercado, né, eles se segurarem naquilo, né, do tipo assim, o que aconteceu no período ali que antecedeu a nossa queda do início do ano do coronavírus, né, de 2020. O que aconteceu? Né? Tinha um entendimento muito forte em relação a potencial de crescimento, né, e uma vontade, principalmente, muito forte de potencial de crescimento. Ali tinha novos players entrando, então a massa que precisava de uma resposta positiva do mercado era muito maior, então a narrativa toda ela muda. Né? Só que aconteceu, durante um mês, a China estava em lockdown, né, e o S&P, Nasdaq, fazendo novas máximas históricas. O que mostrava, né, que se gerava uma narrativa do tipo, cara, a gente está ignorando o que está acontecendo no mundo. E fica ignorando mesmo uma evidência, a ponto que depois a narrativa ao longo do ano é a crise que ninguém poderia prever. Não é que ninguém poderia prever, é que ninguém queria prever, ninguém queria olhar para o problema de fato. Tá? Então a gente tem aqui um problema assim, de inflação, né, no mundo, a gente vai ter uma elevação de juros e o setor de tecnologia depende, né, e se desenvolveu, né, por um capital barato. Então o capital começa a ficar mais caro e isso vai impactar o mercado. Tá? Então uma resposta muito positiva de curto prazo aqui por parte, né, principalmente de Nasdaq, porque a Nasdaq está se desenvolvendo mais forte do que os outros dois índices, né? Só tu olhar aqui quanto está subindo o Dow Jones e quanto está subindo o Nasdaq, né, antes da abertura do mercado americano, tu consegue perceber exatamente, né, esse sentimento. Então, estou atento em relação a isso, sou um otimista, né, sou um cara que busca a compra, estou navegando aqui, mas eu estou sentindo que, né, posso estar numa movimentação artificial, né, e tem um risco grande, porque eu já vi esse tipo de movimentações no passado. Né? Então, estou com as minhas anteninhas aqui bem ligadas, já estou enxergando, né, se por um acaso a gente tiver a ter uma correção, quais são os níveis mais exagerados de queda, para que eu possa me preparar e não ficar, né, sofrendo no meio do caminho. Gá, eu volto com você então daqui a pouquinho. Me espera aí. Porque agora o Marcos Saravalli traz o gráfico do dia com uma análise sobre o setor de energia. Conta pra gente, Marco. Fala pessoal, muito bom dia. Voltando aqui para o nosso gráfico do dia, a gente tem um desempenho do setor de energia, tá? Sempre quando a gente fala de energia nos Estados Unidos, a gente está falando de empresas ligadas ao setor de petróleo, tá? Então a gente consegue ver o desempenho do setor de energia em relação à média aí do S&P 500, né, principalmente. Aí a gente consegue ver que em janeiro o setor teve desempenho superior, né, uma rentabilidade maior, cerca de 24%, né, acima da média aí do S&P 500. E mais importante aqui nesse gráfico que a gente consegue ver, ou seja, os anos e os períodos, meses, né, que teve desempenho maior ou pior do que a média. A gente consegue ver que foi o melhor desempenho da história, né, desde o final ali de 1980, que a gente não tinha o setor de energia tão bom, né, tão forte acima da média, acima do S&P 500. Tá? Essa é uma leitura. A leitura positiva é que a gente espera que continue esse movimento. A leitura negativa é se realmente pode durar ou pode haver a famosa rotação de setores, né, o investidor começar a olhar para outros setores, já que realmente o ganho foi muito forte, muito expressivo e bem acima da média, tá bom? Então, em resumo, desempenho do setor de energia, 24% em janeiro, acima da média aí do S&P 500, tá bom? Então, todos um ótimo dia, a gente se vê em breve. Até mais, tchau! Valeu, Marco. Marco que volta daqui a pouco no News com o Felipe Nascimento. Na Europa, segue o clima de tensão entre Rússia e Ucrânia. Estima-se que a Rússia tenha cerca de 100 mil soldados na fronteira e isso tem trazido preocupação nos líderes mundiais por causa de uma possível invasão. E o presidente da Rússia, Vladimir Putin, acusou os Estados Unidos de ignorarem as propostas de segurança e a insistência em deixar tropas na Ucrânia, assim como a ideia de manter o convite para que a Ucrânia integre a OTAN. Na zona do euro, o destaque também é para a inflação. O CPI atingiu níveis recordes, chegando a 5,1% em janeiro, também acima da meta de inflação para o bloco, que é de 2%.
O número amplia a pressão sobre o Banco Central Europeu sobre mudanças na política monetária, apertando as taxas de juros. Vamos ver como é que estão as bolsas europeias agora. A gente começa com o DAX na Alemanha, que opera em alta de 1,76%, o CAC na França com alta também 0,57%, FTSE no Reino Unido com mais 0,97% e o índice Eurostoxx operando em alta de 0,80%. Na Ásia, as bolsas da China e de Hong Kong seguem fechadas por causa do feriado do Ano Novo Lunar. Apenas Nikkei, no Japão, abriu e acabou tendo uma alta de 1,68%. Isso também impulsionada pelo bom humor dos mercados americanos e das ações de tecnologia. E voltando com o Guga, agora para fechar o nosso pre-market com a última análise. Guga, vamos com o BTG, porque ele atingiu R$1 trilhão sob gestão. Vamos lá. Na BTG, o que eu enxerguei aqui de movimentação no BTG, tá? De possibilidade. A gente viu o BTG fechar um ciclo lá na região dos 18,90, tá? Até o comportamento, deixa eu apagar aqui os desenhos para vocês entenderem, né? Nós vimos uma tendência de baixa, tá? Muito forte, onde a gente tinha tido aqui uma desvalorização, a gente chegou a ter aqui uma desvalorização de 45% no período, tá? Um período de 102 pregões, 164 dias, né? Então meio ano praticamente, tá? Então nesse período, imagina uma desvalorização de 45%. Então, algo bem expressivo, o que abre uma janela, né, para um repique do mercado. Beleza. O que aconteceu no final, né, do movimento? E é interessante o público conseguir enxergar para poder interpretar e não ficar ansioso em outros momentos que tu possa ter uma janela de oportunidade, né, e não ficar também muito preocupado, né, conseguir enxergar, ter uma cabeça de sequência, olha, se o mercado não andar nesse momento, vai andar num outro momento, tá? Ter essa clareza é muito importante. Tá? Então, um pouco aqui de uma pegada mais educacional, né, para gerar um pouco mais de consciência aqui, e não ser simplesmente aquela coisa assim, simplista que a gente vê aí pela internet. Quando nós olhamos, né, o mercado ele vem numa tendência, tá? Vem num processo de desvalorização, ele intensifica o movimento de queda. Se nós olharmos aqui essa janela aqui, tá? O mercado intensificou o movimento de queda. Como é que eu percebo isso? Olha a amplitude do movimento, né? Ou seja, das barras no tempo. Né? Ele amplifica o processo de queda, né? Ele ganha força de queda. Isso gera medo, né? Isso gera insegurança por parte do mercado. Isso gera dúvidas. E, obviamente, isso acontece com evidências que fazem com que o mercado fique com uma cabeça olhando para esse ângulo. Tá? Depois, o que o mercado faz? Ele tenta subir, só que olha como ele desacelera o processo de alta. Ele desacelera o processo de alta. A gente percebe que as barras, né? Por que é interessante a gente olhar para essas barras e para esses candles? Porque ele traz uma percepção de volatilidade, ele traz uma percepção de ponto de equilíbrio, né? A relação entre o preço que começou o dia de negociação, o preço que encerrou o dia de negociação, e tu consegue ter um sentimento por parte do mercado. Né? O que o mercado está se comunicando, né? Como é que o mercado está se comunicando com a gente? Tenta continuar a movimentação de alta e intensifica novamente. Só que nesse segundo movimento, a gente já está dentro de uma tendência, né? E o mercado ele já havia chego aqui num outro patamar, traz uma outra narrativa, uma outra percepção, uma outra história, volta para os níveis de preço de outubro de 2020. Tá? Então abre toda uma janela de possibilidades. Tá? Dentro desse ambiente, dessa janela de possibilidades, o que nós pegamos para poder medir o mercado? A gente pega essa última movimentação que nós tivemos aqui de baixo. Quando nós entendemos aqui essa última movimentação de baixa, tá? Quando a gente entende, né, e pega esses dados aqui, faz essa medição e entende essa movimentação, que foi uma movimentação de 23%, olha que interessante, né? Essa última etapa de queda, tá? Ela tem 23% de desvalorização.
Se nós pegarmos a máxima e a mínima, nós temos 45% de desvalorização. Daria para nós imaginarmos que nessa janela a experiência de queda, a experiência de desvalorização foi de 50% de todo o processo. Né? Só que o processo todo aconteceu em 116 pregões, né? Como eu tinha mostrado para vocês, e aqui aconteceu em 16 pregões. Então imagina, né? A intensidade que aconteceu nesses últimos 16 pregões seriam 3 semanas. Né? A intensidade de desvalorização que aconteceu nesse último mês. Automaticamente, né, a parcela do mercado que estava posicionada, ela de fato ela abre mão da sua posição. Quando a gente interpreta o retorno que o mercado pode ter, né, eu preciso de alguns sinais. O primeiro sinal é o mercado ele abandonar as mínimas. Nesse abandonar as mínimas, o mercado ele corrigiu 40% da queda, que foi uma alta aqui de 11%, quase 12%. Tenta continuar a movimentação de baixa, né, essa continuação de baixa foi um movimento rápido, muito curto, né? Mas aconteceu aqui em 2 etapas. Primeira etapa, segunda etapa. E aí se abre uma janela para o mercado entrar em tendência, né? Na verdade, inverter a tendência. E foi de fato o que aconteceu. E aí, nesse período, nós tivemos aqui uma valorização, certo? Se nós pegarmos aqui até a máxima de ontem, de 31%, 31,9%. Só que, nessa valorização, ainda estamos muito longe das máximas. Tá? E por isso que o preço que se posiciona é tão importante. Porque, olha só, graficamente a gente consegue perceber que a gente está muito longe ainda dos patamares de máxima. Tá? Mas, percentualmente, se tu consegue ter essa dinâmica, né, de não... aonde está o teu preço médio do mercado. Tá? Por isso que tu tem que seguir tendências. Mesmo que o ativo tenha qualidade, mesmo que o ativo seja bom, tá? Tu tem que ter um preço de entrada atrativo, bom, com uma margem de segurança. Não é que o ativo tenha qualidade, seja bom, que tu pode comprar ele a qualquer preço. Preço importa pra caramba. Muito mesmo. Né? Quem diz que preço não importa, não tem um compromisso com o resultado, de fato. Né? Então tem que olhar isso com clareza. Né? Não pode ser tão aberto, né? Pô, preço importa, porque preço é o que te coloca, né, num determinado contexto. Né? Como tu vai participar em relação ao contexto que está o mercado. E se nós percebemos, né, pô, essa alta, essa tendência aqui, ela teve 32% de valorização. Né? Mas está ainda muito longe, né, de voltar para as máximas. Aqui nessa região, uma vez que a gente fez aqui um movimento de alta de 38%, nesse período, tá? Eu tenho uma região aqui nesse nível de 24,40 muito forte. Tá? O mercado ele vai ter uma dificuldade muito, creio eu, se diminuir o processo de compra. Essa região aqui é uma região que dá para entender que, pô, se o mercado reagir negativamente nesse nível de preço, é totalmente compreensível. Tá? Mas uma sequência, tá? Eu consigo enxergar que levaria a cotação do Banco Pactual lá para 27,80. Ainda é distante das máximas, que as máximas foram lá na região dos R$ 32,50. Tá? Então, esse é o cenário que eu estou enxergando. Um ajuste do preço agora do Banco Pactual, tá? Dependendo da intensidade da queda, né? Como eu falei também ontem, as correções elas podem acontecer de duas maneiras. Em tempo, se por um acaso não tiver uma intensificação do processo de venda, e aí depende muito do player que tomou posição no momento. Né? Então, poxa, o investidor estrangeiro, se as coisas não azedarem muito lá fora, ele vai manter sua posição. Mantendo sua posição, tu tem menos ativos na ponta vendedora. Tendo menos ativos na ponta vendedora, o mercado não corrige. Não cai, né? Não tem uma desvalorização. Ele corrige lateralmente. Então é isso que a gente tem que ficar monitorando agora. Né? Se o mercado ele vai entrar novamente num processo de correção em preço, onde o investidor estrangeiro vai abrir mão da sua posição, ou em tempo, onde vai passar o tempo, as coisas vão acontecer, vai começar a elevação de juros nos Estados Unidos, vai começar a intensificar as narrativas todas em relação às eleições, vamos ter todos os nossos problemas aqui internos, tá? E aí o mundo vai passando o tempo, os problemas vão ficando cada vez mais tangíveis e menos certeza a gente vai ter em relação aos problemas, e aí o mercado, né, fica disposto a tomar risco novamente,
e aí, quem sabe, para um outro patamar. Então é isso que eu estou enxergando agora, tá, Daniel? A janela aonde a gente tinha que focar era, de fato, quando nós estávamos lá na região dos 101 mil pontos, 102 mil pontos, né? Agora é um momento de bônus para quem tomou risco, né? E quem não tomou risco tem que segurar um pouquinho, né? Porque também o upside ele não é tão vantajoso assim, né? E se por acaso o mercado corrigir, vai abrir uma outra janela de oportunidade aí para se posicionar novamente. Pelo menos é assim que eu consigo enxergar, Daniel. Perfeito. Valeu então, Guga. Muito obrigado aí. Bom dia para você e bons negócios. Obrigado. Bom dia, bons negócios, bom programa, pessoal. Tchau, tchau. Até, valeu. Esse foi o Guga Almeida, aqui no BMC Pre-Market. Aliás, o Hélio Júnior aqui colocando, eu estou aprendendo muito com o Guga e aprende bastante mesmo. Valeu, Hélio Júnior, obrigado. E agradecendo também as mensagens do pessoal que mandou aqui no chat, além do bom dia, mandando aí seus stickers, porque daqui a pouco a gente também vai analisar gráficos aí no BMC News. Então pode mandar que a gente daqui a pouco vai colocando aí no ar, na medida do possível, tudo que a gente for tendo no tempo. Aí dá sempre para analisar bastante coisa. Gente, muito obrigado aí pela participação mais uma vez. Eu divido agora a minha tela com o Felipe Nascimento, que agora comanda o BMC News. Muito bom dia para você, Felipe. Muito bom dia, Daniel Morales. Muito bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Ótima quarta-feira que a gente está só na espera aqui, né? Só para saber o que vai acontecer. 6h30 da noite, mas ao longo da programação a gente vai debater bastante essas expectativas aqui e a gente fica de olho, né, Morales? Com certeza, a gente vai ficar de olho durante toda a programação, vamos ficar de olho, acompanhando e trazendo resultado assim que sair. Exatamente. Bom jornal para você, Felipe, e a gente se vê no Market mais tarde. Valeu, até daqui a pouco, Morales. Tchau. Abraço para